É a necessidade que as classes populares tendem um novo período de conflito sem as ilusões do passado, enfrentar com decisão um 2018 que será intenso em lutas sociais e numa grande disputa eleitoral para a presidência. O ano de 2017 foi um ano de intensificação da luta de classe e do conflito social em toda a América Latina. As transformações no capitalismo dependente latino-americano estão levando à retirada de direitos em todo o continente. E a luta popular, tanto de resistência quanto ofensiva, também está se manifestando. Quer dizer, nós estamos tendo uma polarização social. Aqueles que observam a luta política apenas pelo resultado eleitoral, a fraude eleitoral em Honduras, a derrota, vitória eleitoral no Equador, o avanço de Macri na Argentina, as vitórias de Maduro, mesmo num contexto ultra difícil, não observam cabalmente a dimensão e a importância desse conflito. Ainda predomina entre nós uma concepção parlamentar de política que, em consequência, valoriza o voto mais do que o conflito social e, portanto, não consegue captar a particularidade dessa conjuntura, que é de enorme renovação da praxis política e de retomada de iniciativa pelas classes subalternas sem as ilusões do passado. Na Argentina, na semana passada, nós vimos as gigantescas manifestações, a resistência sindical, que por muito menos lá se manifestaram com contundência. Aqui no Brasil, venceu uma consigna: se botarem para votar, nós paramos o Brasil. E deveria ser exatamente o inverso, parar o Brasil para impedir a votação. Por quê? Porque a luta lá no Congresso já está decidida. Aquele covil de ladrões, eles votam qualquer coisa que os banqueiros, os latifundiários, os grandes comerciantes, as multinacionais, defendidos pelo governo liberal e corrupto de Michel Temer, quer. De tal maneira que o protesto popular, o protagonismo popular, é a única força que nós temos aqui para impedir a supressão da Seguridade Social. E também para criar uma nova praxis política destinada a observar com muito mais crítica aquilo que de fato está acontecendo no conflito brasileiro. É a necessidade que as classes populares tendem um novo período de conflito sem as ilusões do passado, enfrentar com decisão um 2018 que será intenso em lutas sociais e numa grande disputa eleitoral para a presidência. Por outro lado, é preciso deixar muito claro, nem uma eventual volta de Lula no Brasil, ou a retomada do kirchnerismo na Argentina, ou mesmo o governo de Lenin no Equador, ou mesmo a vitória de López Obrador no México, todos esses governos de caráter semi-progressistas, etc., ou abertamente conservadores, mas que ainda possuem arraigo eleitoral e não militância popular, esses governos são incapazes de barrar essas reformas. Eles estão dizendo todos os dias que precisam negociar essas reformas, que essas reformas são inevitáveis. Mas eu quero dizer que essas reformas são inevitáveis dentro da perspectiva da classe dominante, não para as classes subalternas, que já estão perdemos aqui no Brasil as leis trabalhistas, que já temos o congelamento de gastos por 20 anos, portanto uma austeridade sobre as necessidades do povo, e ainda ameaça em fevereiro de uma supressão da Seguridade Social. Perder, portanto, as ilusões parlamentares no Congresso, perder, portanto, as ilusões em falsas alternativas que se insinuam como progressistas, mas são uma peça de reposição da classe dominante. E apostar no protagonismo popular é a única alternativa que nós temos para 2018.